Olá, eu sou Alexandre Sclapis, você está no podcast Divaneios, o podcast da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Hécatos. O tema de hoje é memórias e eu conto com o meu colega do Instituto, Pedro Castro, que é meu colega de Instituto e facilitador do programa de formação na Escola Paulista e coordena também 2 grupos de estudos no Instituto Hécatos, um sobre o pós-kleinianos e outro sobre a prática da clínica pós-kleiniana. O tema de hoje é memórias. E eu começo com um poema do Fernando Pessoa. Quanto a meu amor passou, só lhe peço que não faça como a gente vulgar, e não me volte a cara quando passe por si, nem tenha de mim uma recordação em que entre o rancor. Fiquemos um perante o outro, como 2 conhecidos desde a infância, que se amaram um pouco quando meninos, embora na vida adulta sigam outras afeições, e conservam, no escaninho da alma, a memória do seu amor antigo inútil. Primeiro, eu fui pego de surpresa. Só para vocês saberem, né? Eu não tinha preparado nada, não tinha feito nada. Eu tô ouvindo o texto assim como vocês, talvez, pela primeira vez. Então não tenho memória sobre o texto. Eu sei que é um texto que tá falando de um amor romântico aí que acabou, a pessoa foi embora e ele tá pedindo pra, né, olha, vamos ser adultos o suficiente, né? Mas é engraçado que me despertou um outro lugar, assim, né? Me despertou uma relação do eu de hoje com o eu do passado e o quanto que esses dois conversam, o quanto que esses dois brigam, o quanto que muitas vezes o eu do presente ele arrebenta o eu do passado e os dois não passam na mesma porta e me veio muito forte isso, né? Esse lugar de em que momento a gente pode dar a mão e pelo menos manter uma cordialidade, que eu sei que não é esse o mote do Fernando Pessoa, pelo que ele escreve aí. Nunca a gente vai saber o que ele tinha em mente quando ele escreveu isso. Mas é a primeira aproximação que me vem, assim. A gente tem uma história. Dentro dessa história, as coisas saem fora de um... O eu de hoje olha pra trás e fala, isso aqui, que eu tava com a cabeça quando eu fiz isso? Por onde que eu andei quando eu tava com isso? E muitas vezes não tem uma não digo nem reconciliação, mas um lugar de paz, assim. Tá, eu vivi. Tá, eu passei por aqui. A pessoa não toca naquilo, não volta naquilo de jeito nenhum. Esse poema é extraído de uma carta que o Fernando Pessoa escreve para Ofélia, que foi uma fé, né, dele. E não é bem exatamente isso, mas é extraído, bastante lido em várias apresentações da Maria Bethânia, né? Então, pela Bethânia que eu cheguei nesse texto, que eu conheci esse texto. E ele é paradoxal para mim porque, ao mesmo tempo que ele pede para Ofélia que não se lembre, não guarde rancor, é um texto rancoroso. Paradoxalmente, muitas vezes na clínica isso aparece, né? O outro é rancoroso, eu peço para o outro não ser rancoroso, eu peço para o outro não ser isso, para o outro não ser aquilo, mas a evocação dessa memória, o rancor está ali. É um paradoxo, né? Muitas vezes da clínica, né? Do tipo, eu não quero falar sobre isso, mas já está falando.
Eu não quero trazer trazer o rancor, mas ele já está presente. E muitas vezes isso não é percebido, né? A memória do nosso amor antigo e inútil. Tem um rancor aí, né? Olha, não guarde de mim nenhuma recordação em que entre o rancor. E no final da carta, ele guarda do nosso amor antigo e inútil. Então tem um paradoxo aí nesse texto, né? Nessa posição emocional que muitas vezes a gente encontra no consultório, né? Olha, eu não quero falar sobre isso, mas já está falando. Eu não quero esse sentimento, mas ele já está presente. Eu acho forte a palavra inútil, porque ela me traz uma cadeia de pensamentos de uma desvalorização, seja do outro, seja daquilo que foi vivido, né? Você pega toda uma gama de experiências vividas que, de alguma forma, elas fizeram parte da sua vida e você joga no lixo. Você fala assim, olha, isso aqui é como uma coisa nossa aqui, isso aqui é tudo vaidade. Isso aqui é tudo bobeira. Aí você transforma uma experiência em algo vazio, né? E o risco que isso tem muitas... Porque tem gente que faz isso, né? Fica transformando tudo aquilo que viveu e passa, não, isso aqui era bobeira, isso aqui também é bobeira. E não valoriza o momento que foi vivido, a história que teve, se chegou aqui é porque viveu aquilo dali. E de certa forma, não reconhece a importância do passado. Me fez uma imagem agora de uma pessoa tentando colocar tudo isso de lado, né, desvalorizando, etc, etc, mas vai criando abaixo de si uma montanha de coisas. E ele está no topo e está tudo embaixo. Porque, como eu pego esse paradoxo do texto, eu tento fazer isso, só que não dá para fazer isso porque isso faz parte da minha história. Então eu só posso fingir que isso não existiu. Eu posso tentar manipular isso e dizer que isso é inútil, mas não é tão inútil, porque me fez escrever. Então, sabe, eu vou colocando isso para baixo, para baixo do tapete, sabe? Só que vai virando uma montanha esse tapete, né? E você tá ali e você não tá percebendo a montanha de coisa que você tá sobre elas, né? É interessante, né? Porque é sobre, e você criou toda essa montanha de coisas que você acha que não existe, mas elas existem, elas estão ali. Né? Como você disse, elas fazem parte daquilo que eu sou hoje. Elas me trouxeram aqui. Então, a despeito desse movimento, tá lá. Né? Tá ali presente. E a memória, ela é muito suscetível à manipulação, né? Porque ela não tem mais o teste de realidade. Eu não posso mais testar aquilo que está no passado, porque está no passado. Então eu posso dar a versão que eu quiser para o passado. Então ele saiu do teste de realidade. Você me fez pensar que se a memória ela já é uma estrutura que é falseada pela própria mente, porque a mente coloca elementos que não estão ali, aquilo não foi bem daquele jeito, a leitura emocional então piorou. Sim. Né? A leitura emocional de algo que é vivido agora, né? Que você tá passando, você que nos ouve tá passando por alguma coisa agora. Na hora que você voltar para esse mesmo ponto na sua mente daqui a 3 meses, já vai ser o suficiente para você sentir e ver a coisa de um outro ângulo. E isso, dando só um exemplo, né? A gente olha... A gente tem uma imagem e emoções emanadas dessa imagem de pais
quando a gente é criança, aí muda na adolescência, aí na fase adulta, muitas vezes você fala, né, eu concordo, que bom que a minha criação foi essa, né? Foi desse jeito, e como que muda o contexto emocional. E você foi falando agora, me veio uma questão à mente, que eu acho muito importante, para quem está nos assistindo, se você tem a mesma memória de algo hoje, daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, algo não vai bem. Né? Porque se eu não consigo crescer para significar de uma outra forma o passado, algo não vai bem. É um ponto fixo que está ali, e está ali, e está ali, e está ali, e está ali. Então, também agora, eu acho que do ponto de vista técnico, quando a gente se defronta com o paciente, ou você que está nos assistindo, mantenha o mesmo significado do seu passado ao longo do tempo, algo não vai bem. Não é? Porque você não está conseguindo, inclusive, olhar a complexidade da sua própria história. Não é? É algo fixo. É algo que está ali, fixo, 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 e você não está conseguindo construir isso de uma outra forma, porque a memória é construída, né? O vivenciado, ok, mas o significado que eu dou para aquilo que eu vou vivenciando, né, ele é mutável ao longo do tempo. Sim, Né? sim. A memória ela tem, de um lado, a plasticidade de eu criar coisas que não estavam lá, ok, mas ela também tem a plasticidade de, ao ter um crescimento mental, eu poder ver a minha própria história com outros olhos, porque ela não é fixa. Não é? É interessante isso quando a gente pensa na prática da psicanálise, né? Aquilo que eu penso sobre a minha vida e sobre aquilo que eu vivi, que é aquilo que o Freud chamava de fantasia, não é fixo. E se está fixo, opa, que o gato subiu em cima do telhado. O que me faz pensar, quando esses momentos chegam, né? Da pessoa relata, e muitas vezes é visível, mas não tem como você saber, mas no relato tá ali que aquilo que está sendo vivido no consultório naquele momento é a mesma emoção de quando tinha 7 anos de idade, né? E uma das coisas que me vem sempre quando isso acontece mas a pessoa que está aqui comigo hoje tem 40. E aí me vem a pergunta, o que acontece que a pessoa de 40 se permite dar um espaço para uma criança de 7? Porque essa criança tá aqui, então, né? Do ponto de vista emocional, é a criança que tá sentindo. Então a gente precisa colocar essa criança no lugar dela, porque não cabe mais isso. Dessa, não é que não cabe, não é bem essa expressão, mas tem algo incongruente aqui, assim, que você olha assim e fala assim, olha, não tá batendo, né? Eu vou falar do vértice de paciente, como paciente, né? Porque, pelo menos eu espero que todo analista continue a sua análise. Seu processo de análise, não é? Enquanto estiver em profissão, continue em análise. Quando você fala algo e diz, mas eu já falei isso antes, dessa forma, deste lugar, com esta emoção, alguma coisa está errada. Não é possível que eu estou falando isso de novo, não é? Então é este mesmo, não é? Esse congelamento que tanto como analista como paciente, né? E eu me lembro do meu analista falando, não, você pode ser paciente. A minha fala a mesma coisa, eu tô aqui pra te ouvir, não interessa quantas vezes você vai falar. Vai falar e vai repetir a mesma emoção, do mesmo jeito, da mesma forma, mas eu só preciso informar que você está correto, né? A sua observação é correta. Nós já ouvimos isso antes. Eu falo isso também. Essa emoção ela já apareceu aqui antes, então eu acho que é dessa plasticidade, né, de poder
não só da memória, mas do que evoca esta memória no presente, que ela consiga ser plástica, né? Que a gente consiga ver essa memória, ver esse presente, viver esse presente de um outro jeito, uma outra significação. O presente, eu diria que aí é uma divagação filosófica, né? Eu acabei de falar essa frase, ela virou passado, né? Então, tem essa questão que é muito... O presente é algo muito, muito difícil de ser vivido, porque num instante ele se transforma em passado, né? Então, tem essa questão. E também, se a gente pensar que aquele que estava 5 segundos atrás consegue não ser o mesmo que está agora, né? É um ganho emocional, né? Se aquele que acabou de falar há 5 segundos atrás, há 5 minutos atrás, há 5 horas atrás, tem o mesmo lugar, a mesma posição e a mesma estrutura agora, algo não vai bem. E me vem a ideia de se apropriar de si, sabe? De um sentido de... Tá, eu tenho uma estrutura hoje e o quanto que eu me aproprio dela, mas ela não tá definida. Ela não é uma parede de concreto que vai ser sempre assim, né? Então, ter essa plasticidade e ir se tornando aquilo que é pra você ser, que tá ali, que faz parte de suas vivências e poder mudar, poder falar assim, não é mais isso, é isso agora, e isso faz parte de você. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? E tá tudo certo, as coisas estão funcionando. Mas parece que é contraditório. O que é existência, senão uma grande contradição. Né? Poder sim ser contraditório, poder sim dizer, olha, não é isso mais. Eu adoro assim, quando o paciente me diz assim, tá, mas você falou isso aqui ontem, não é a mesma coisa que você está falando hoje. Sim, isso foi ontem. Mas é contraditório, e daí? Eu tenho o direito de ser contraditório, tá tudo bem ser contraditório. Não é? Eu sou analista, não me exija coerência, por favor. Né? Porque é poder sustentar esse paradoxo, né? De pensar uma coisa ontem e pensar hoje e amanhã eu pensar o de anteontem. Né? E de lugares diferentes, de posições diferentes, de... O momento é outro. O momento é outro. Não é o mesmo... Não é o mesmo lugar. Não tá na mesma situação. É aquilo que a gente poderia usar de exemplo, é pensar no primeiro microscópio que ele via e o microscópio de hoje, o que ele consegue ver. Não vê a mesma coisa mais, não vê do mesmo jeito mais. Mas a lâmina é a mesma. A lâmina é a mesma, meu amigo. Mas você aumentou a potência desse microscópio e você tá vendo coisas que antes você não via do mesmo... da mesma lâmina. E você vai ter que dar conta agora... daquilo que você tá vendo daquilo hoje. Que você tá vendo hoje. Né? E agora, você sem querer cortar, agora há pouco, daquilo que eu não estou conseguindo ver. Agora. Porque eu já preciso de óculos, eu já tava... Olha, tá vendo? Eu peguei um tablet, porque se eu pegasse o celular para ler o texto, não ia dar. É um outro momento de vida e você vai ter que se adaptar. E tem uma coisa bonita aí, né? Porque a gente tá falando também que a gente tem memória e tá sempre construindo memória. Sim. Tanto a memória que a gente já passou por esse lugar que a gente tem, ela é reconstruída, porque ela vai sendo falseada, as coisas não ficam no mesmo lugar, do mesmo jeito, não dá pra você repetir perfeitamente o que se viveu. Mas a gente também tá construindo memória. Agora a gente tá construindo uma memória. E aí me vem alguns questionamentos, né? Assim, o primeiro pra mim que eu acho que é fundamental, você vai viver ou não vai? Né? O quanto de medo você tem da vida.
né? E eu não tô falando pra você se jogar da ponte pra ver se você voa. Eu tô falando simplesmente do seu dia a dia. Você tá ali, ó. E o seu tempo tá passando e quanto que você vai dar espaço pra ter experiência, pra ver o novo. Se permitir, se tocar e ver. O segundo ponto é... Não tem como você fazer tudo, tá? Não tem como você ter tudo, não tem como você fazer tudo. Alguma coisa vai ficar de fora já nessa brincadeira, né? O desejo de viver tudo... Espero que você não esteja na adolescência ainda emocional, porque isso é típico do adolescente, quer viver e acha que vai viver tudo. E o terceiro ponto é a sua responsabilidade, você que escolheu. Você que escolheu. E aí isso vai virar memória. Vai. A gente está tangenciando a palavra liberdade. Sim. Não é? Somos livres, ponto. A partir disso, o que a gente constrói? Tanto da memória. E por que eu estou colocando isso? Porque, bom, eu tenho 50 minutos para falar. O que eu escolho para falar? É um exercício de liberdade. Eu encontro com um amigo no bar. O que eu escolho para falar? É um exercício de liberdade. Aliás, estar lá no bar com um amigo é um exercício de liberdade. Não é? E se eu estou no bar, eu não estou em casa, que é o que você está dizendo. Alguma coisa fica de fora. Alguma coisa fica de fora. Não é fácil esse sentimento de deixar alguma coisa de fora. Né? E você precisa se responsabilizar por estar com o seu amigo no bar, não é? Com essa sensação de ausência que eu não estou em casa. Não é? Alguma coisa ficou de fora. Não é? E eu sei que o assunto é memória, mas é impossível agora eu não colocar. O quanto é difícil estar presente. Não é? Porque se eu estou ali, no bar com um amigo, e ele se dispôs a estar comigo, e eu não saio do celular, que tipo de memória eu estou construindo? Se ele está ali disponível para mim, para esse contato comigo, que tipo de memória eu estou construindo? Que é o que também fala sobre isso, né? Porque eu deixei de construir uma memória de contato com o meu amigo ao estar no celular, olhando Instagram, olhando isso, olhando aquilo, ou falando com uma outra pessoa, não é? Eu achei muito interessante esse ponto que você traz. Como que eu estou construindo a memória hoje? Né? A memória do que eu vivo hoje. Como eu valorizo ou me relaciono com este presente hoje, porque ele diz de uma construção de memória. Porque se eu escolhi ficar no celular diante de um amigo que se dispôs a estar comigo, a memória é esta. O fato é este. Eu deixei de vivenciar algo com meu amigo, que escolheu estar comigo. Né? Então, tem uma estrutura que vai construindo esta memória, né? E depois, como é que eu volto lá e retomo essa conversa com o amigo? Não faz. Né? Não faz. Algo também ficou de fora na construção dessa memória, né? Eu posso agora chamá-lo para uma nova conversa e deixar o celular de lado, mas aquela foi perdida. Aquela oportunidade foi perdida. Isso também faz parte da construção da memória. Algo ficou de fora. Algo sempre fica de fora no presente e ficou de fora no passado. E vira e mexe aparece, né? Eu já disse essa fala, não vou dizer que é só de paciente. Eu, como sou paciente Sim. também, já disse isso. Aquela sensação de eu não vivi. Né? E uma das coisas que eu acho que mais bonitas que eu já ouvi, não nem quis ser bonito, mas é que mexeu com a minha mente. Uhum. Né? Veio da minha analista quando ela disse assim pra mim, não, você viveu. Viver, você viveu. Você deixou alguma coisa de fora, mas você viveu. Você não deixou de viver. A experiência. Algo foi vivido. Você tá aqui, então você fez alguma coisa lá atrás. Né? Você tem que dar conta. E você não tá morto. Morto você não tá. Você vai ter que dar conta de determinadas coisas que você acha que você não viveu, você quer fazer, de viver isso agora, com a mentalidade que você tem agora, com as coisas que você tem agora pra fazer.
E se você empeita isso. Mas viver, essa história de eu não vivi. Não, você viveu. Você viveu e você vai ter que se responsabilizar pelas escolhas que você fez. E tá tudo bem. Só que você lembra, tem uma vida ainda a ser vivida, que você pode construir aquilo que você quiser e vai ter que arcar tanto por aquilo que você vive, tanto por aquilo que você vai deixar de fora. Tem uma questão nisso, dessa responsabilidade, que ela, para virar ressentimento, é assim. O que eu estou chamando de ressentimento? Na clínica, né? Se eu escolhi, eu sou mulher, escolhi não ter filhos, não gerar um filho, e entrei na menopausa, eu sei que hoje tem tratamento, eu sei que hoje tem tudo, mas se eu tô com 80 anos, eu tenho que dar conta dessa escolha. Não é? E ela, muitas vezes na clínica, tende a virar uma pedra, que é não se responsabilizar pelas escolhas passadas e o fato de não poder fazer isso agora. Tem algumas coisas que, assim... Não dá mais. Ser o primeiro bailarino do municipal, começando aos 50 balé, não dá mais. Acabou. Não é? Então, tem uma questão que, quando eu não dou conta desse acabou, vira uma pedra na análise. Porque pode virar um desejo impossível. Não é? Alguma coisa impossível de... E isso não aparece assim tão bonitinho, né, na clínica, né? Você vê um desejo impossível. Mas o que é isso mesmo? E ali, às vezes, você cavoca e vê um ressentimento. Né? Que eu diria que é uma das antessalas da posição depressiva, né? É uma das antessalas desse lugar de não dá mais. Desse lugar de isso, né? Dessa escolha perdida, né? Ou seja, por uma questão temporal, de idade, ou porque não dá mesmo financeiramente, ou não deu financeiramente, ou sei lá o quê. Mas não dá mais, olha, você não fez e não vai fazer, né? E muitas vezes isso vai se acumulando na vida, na história, né? Conforme vai passando o tempo, uma pessoa de 16 tem um potencial de olhar para frente e ter muitas escolhas. Quando você vai, né, 50, 60, 80, 90, não é? Você já, uma pessoa de 90 anos enfrentar um voo de 30 horas para Tailândia é muito difícil, né? Ou seja, se você não foi para Tailândia com 30, com 90 é um pouco difícil. Sim. Né? Do ponto de vista físico, você enfrentar 30 horas, você já não tem mais corpo para isso. Pode ser possível, pode. Né? Você faz escala, mas algumas coisas que a gente escolheu fazer não dá para retornar. Não dá mais. Não dá. E aí, voltando para o texto, a gente inclui as amorosas. Inclui as amorosas. Certas coisas que não... Ou você viveu ou você não viveu. Já passou, entendeu? Sim. Não dá mais. Você tem que enterrar. E como você citou a Bethânia, me fez lembrar a Bethânia. Eu acho que ela tá declamando o Drummond, que aí eu acho lindo também, né? E ela declama isso várias vezes. O primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou. Mas o coração continua. Sim. Eu acho isso assim. Acabou. Ó, enterra. não, sabe que tem um lugar da memória que eu costumo usar de modelo muitas vezes na clínica, que é eu dou o exemplo de velório. E aqueles velórios... Eu sou do interior, tá, gente? Por isso que eu falo porta, portão. Tem esse lugarzinho... A porta da horta tá aberta. A minha cidade é estado de São Paulo, mas é do lado do interior de Minas, assim, tá? E tem uma coisa de velório no interior que eles são muito viscerais ainda, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente ainda tem carro de som anunciando quem morreu.
que passa pela cidade. Anunciamos com nota de falecimento. A família de fulano de tal. Então é muito visceral o velório no interior. Daquilo da pessoa se jogar no caixão, não querer enterrar e joga a tampa do caixão no chão. É bem cena de novela. E eu costumo dizer que... É quase uma tragicomédia. É bonito. No final é bonito. A gente tem pranteador ainda, tem gente que ainda vai chorar, se paga pra chorar. Coisas do interior. E eu costumo dizer no consultório que é mais ou menos assim, que a pessoa tá em cima de um corpo, aquilo morreu, a pessoa começa a conviver com o morto, só que você tem um problema de conviver com o morto. Fede, começa a dar bactéria, você pode pegar infecção também, sabe? Você tá convivendo, você vai ter todos os problemas. Você pode, se você quiser ficar lá, Tá tudo não tem problema nenhum. É um exercício da sua liberdade. Mas eu preciso dizer que ficar com o morto, você pode apodrecer, até apodrecer junto. E assim, volta a dizer, você tá construindo uma memória de apodrecimento. A memória... que também não tem... Se a gente for muito bem sincero, cada um tem seu tempo. Sim. Né? Mas é nítido depois que a gente sai, você fala assim, cara, fiquei tanto tempo em cima disso, perdi um tempo precioso e não volta. Esse tempo não volta. Algo que você poderia ter feito agora não pode mais, não volta. Não é? Porque nesse tempo, muitas vezes, tem aquilo que você poderia ter feito e agora você não consegue mais. Não é? Não é só o tempo, né? Ali no tempo tem todo o potencial. Né? Óbvio que tem coisas que você vai poder viver, mas dentro desse tempo, muitas vezes, ou algumas vezes, tem aquilo que você não vai mais poder viver. Eu acho que essa é a genialidade do Freud quando a gente faz uma leitura de castração. Olha, ser limitado. Em vários aspectos, você tem que dar conta do seu limite. Não tem como você ter tudo. Não tem. Você é limitado simplesmente pelo seu corpo físico, você já é limitado. Algumas coisas estão pré-definidas, já estão assim, ó, batidas ali, né? Você não escolheu onde você nascia, que época você nascia, a família que você tava, então já tem uma definição que te cabe assim. O que você vai fazer com essas pré-definições? Eu não sei, mas já tem algumas coisas aqui que já foram definidas para você, ó. Tem um limite aqui, ó. Tá ali, né? E o que me faz útil pensar no futuro. É que a gente tá falando de memória, tá falando de passado. O que me é muito útil, isso é pouco. Há pouco tempo isso me veio à mente. É um pensamento positivo, não é um pensamento de negativo, sobre a morte. Né? Porque quando você para pra pensar assim, caraca, eu tô aqui e amanhã eu posso morrer, não entra em depressão. Não entra. Você que tá ouvindo, não, calma. Mas quando você tem esse pensamento de forma sadia, você fala assim, nossa, isso é vaidade, por que eu não vou fazer isso? Sabe? Vai machucar o outro. Vai me colocar em risco. Vai colocar em risco alguém? Não, amigo. Ou ao contrário, mas por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo isso aqui? Eu vou morrer. Que tempo. Que vaidade, perder tempo. Faz outra coisa. Né? E aí vem a liberdade em primeiro plano, né? Porque quando o paciente vai, ou eu, ou qualquer pessoa para e pensa naquilo que a gente costuma chamar de passado, é uma escolha. Você está escolhendo o que você vai pensar. É um exercício de escolha. A memória, e principalmente, né, uma criança tem um pouco mais limitado, mas um adulto, por que ele está escolhendo falar sobre isso? Ele viveu 30 anos. Eu não vou fazer o cálculo aqui em minutos. Por que ele está escolhendo falar sobre isso aqui agora? Não é? E depois, por que?
não é? Eu me lembrei agora de uma coisa fantástica para a gente já encaminhando para o fim desse podcast. Eu estava uma vez no Nordeste, numa praia, e a pessoa levou a gente na praia, aqueles passeios que o guia leva, a melhor praia do mundo, a 7ª praia do guia não sei das quantas. E realmente é uma praia linda. E tinha uma barraca, assim, para você comer um petisco, alguma coisa assim, etc, etc. Mas, assim, linda, paradisíaca. Coisa das coisas mais bonitas que eu já vi. E atrás da barraca de petisco, o pessoal ia colocando o coco que todo mundo tomava. E teve uma pessoa que foi lá fotografar o que estava atrás da barraca. Não é? E a guia só olhou e disse o seguinte: bom, cada um guarda na memória aquilo que quer, né? Então, assim, sabe, assim, mas foi uma frase tão rápida que ela tirou, assim, bom, cada um guarda na memória aquilo que quer. Poderia estar... Eu pensei assim, bom, tem toda essa beleza para olhar, por que ela foi atrás da barraca de praia? Mas tudo bem. Porque me fez isso. Que é um exercício de liberdade, né? O que você quer olhar do mundo, né? O que você quer reter na sua memória, né? O que você quer escolher depois para falar? O que você quer escolher depois para lembrar? Né? Se você ali não fez o exercício da liberdade de tirar foto da praia, e sim o do coco atrás é isso que você tem à disposição. Né? Eu só queria encerrar, que me fez pensar que a gente ouve muito isso, as pessoas, e eu tô me colocando porque eu sou uma pessoa, a gente espera muito do emocional. Quando essa emoção passar... Eu não tô falando pra você negar a emoção, não tô dizendo pra você não viver aquilo que você tá sentindo. Eu só tô colocando que muitas vezes se você esperar a emoção passar... Ela passa. Ela vai passar, mas assim, tem um lugar que muitas vezes você precisa agir sem estar no quesito emocional, sem estar num momento emocional propício para aquilo, né? Fala assim, olha, vou dar um exemplo meio complicado, mas assim, sabe, você já foi traído, você já sabe que o relacionamento não tá dando certo, mas emocionalmente você tá apegado. Uhum. Você vai esperar desapegar pra fazer um término? Tem hora que não tem que esperar, talvez, a emoção. Se quiser esperar, espere também, mas talvez você não precise esperar o processo emocional do desapego. Só vai e faz. Porque tem certas coisas que são lógicas, elas não são do ponto de vista... Não é nem lógica, elas são de mão na massa. Precisa ser feito, olha, vai doer, não vai ser fácil. Vai doer agora ou depois? Vai doer... Que hora que você quer? Que hora que você quer? Vai e doer. Lembrando, você só tá construindo memória, tá construindo memória com defunto ou com coisa viva. E com isso a gente encerra essa conversa de hoje sobre memórias. Muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço. agradeço. A gente se vê num próximo episódio. Até!